Olá, bom dia! Tudo bem com você? Mais uma live aqui nossa de segunda-feira. Esse tempo que nós investimos gratuitamente no seu dia a dia, no seu negócio, para que a gente possa, de alguma forma, contribuir com você para que o seu negócio cresça, para que você cometa menos erros, para que tudo funcione de uma forma mais sincronizada, digamos assim. E o tema que eu escolhi para a live de hoje, né, fugindo um pouquinho dos assuntos das outras lives, mas é um tema bem interessante e foi a pedido de alguns que nos seguem aí, né, é falar um pouquinho sobre o perigo do contrato de trabalho oficioso. O que é isso? É você manter o empregado sem registro. Olha, eu realmente, de cara, já vou falar para você que eu não entendo o porquê que as pessoas, que o empreendedor, principalmente o pequeno empreendedor, comete esse gravíssimo equívoco, esse gravíssimo erro de manter em seus quadros, ainda que por um período de espaço muito curto, um colaborador sem registro do contrato de trabalho. Nós vimos aqui no escritório, por exemplo, inúmeros processos trabalhistas em que você tem o requerimento do reconhecimento de um determinado período de vínculo de emprego. Por quê? Porque a pessoa trabalhou ou um espaço de tempo sem registro, ou trabalhou em alguns processos que a gente vê até, né, um período todo sem registro. E realmente eu falo para vocês que eu não consigo entender essa temática, não consigo entender essa conta. Para mim essa conta não fecha, né? Como poderíamos dizer, é uma economia burra, digamos assim, tá? Por quê? Porque existem hoje inúmeras formas de você contratar um colaborador. Existem hoje inúmeras formas de você firmar o contrato de trabalho. Existem hoje inúmeras formas de você ajustar a sua necessidade, né, a sua capacidade financeira, enfim. Não dá mais para a gente admitir a pessoa dizer, mas eu mantive o empregado sem registro porque eu precisava, porque eu não tinha dinheiro para pagar os impostos, enfim, tem um monte de né, balela que é dito a respeito disso e que denota, na verdade, que ou você está, como empreendedor, agindo de forma desleixada, ou como empreendedor, você não está ciente da legislação, né, que acomete o nosso país e não sabe tudo aquilo que pode te ajudar com relação a isso. Ora, se nós mudarmos um pouco o foco, vamos lá para o mundo corporativo, vamos para as grandes empresas, né? Vamos falar aí, né, das multinacionais, vamos falar das empresas de grande porte, né? Quando que você, né, é contratado para trabalhar numa empresa de grande porte e fica lá sem registro? É quase que impossível. Antes de você entrar na empresa, você vai fazer todos os exames, você vai fazer toda a documentação, você vai deixar tudo pronto, você vai fazer a integração dentro da empresa, tudo fica tudo pronto, depois que está tudo assinado, depois que você já está lá no e-social, aí é que você entra para trabalhar. Você não entra para trabalhar no mundo corporativo sem contrato de trabalho assinado. Não existe isso no mundo das coisas. Quando você vai lá para o mundo corporativo, não existe isso. Não existe. Então eu pergunto, por que o pequeno, que na maioria das vezes é o optante do simples, que não tem imposto nenhum para pagar,
Quando você contrata um funcionário, se a sua empresa é optante do Simples Nacional, você não tem imposto nenhum para pagar. Nenhum. Você desconta o INSS do colaborador. Então, eu vou lá, desconto o INSS do colaborador. Você paga só o fundo de garantia. Então, eu não entendo, não consigo, a minha mente não consegue processar por que o pequeno empresário, né, ele vai lá e contrata a pessoa e deixa ela sem registro, né? A pessoa está perguntando aqui, Elisângela, você vê algum problema em contratar um rapaz de 17 anos? Não vejo. Existe a contratação do menor aprendiz, existe lá legislação específica para isso. Você contrata ele, né? Ele vai trabalhar um pouquinho menos de tempo, mas não tem problema, você fica regular, ainda mais no seu caso aí que é oficina mecânica, você pode contratar, existe o SESI, Senai, que faz esse tipo de curso, enfim, não há problema nenhum. Haveria problema sim, Elisângela, se você contratar ele menor de idade sem registro, aí sim, nossa, aí são inúmeros os problemas que podem acometer o seu negócio. Então veja bem, eu não entendo, a conta não fecha. Você que é optante do Simples Nacional, você não tem imposto para pagar, você só tem um fundo de garantia. O fundo de garantia não é imposto, ok? É o fundo de garantia do trabalhador. Então veja bem, não consigo entender por que nós mantemos muitas vezes e irregularmente o trabalhador sem registro nas pequenas e médias empresas. Ora, deixa eu dizer uma coisa para você, não existe teste. Isso é bobagem. Eu coloquei ele para fazer um teste, a máquina foi lá e prensou a mão dele. E agora? O que você vai fazer? Me responde. Como que você vai sair dessa? Você colocou o colaborador dentro da sua empresa lá, né? Pode ser uma empresa pequena. Eu faço pastel. Tá bom. E aí ele enfiou a mão dentro do cilindro, o cilindro esmagou a mão dele, né? E aí, o que você faz? O que você faz se ele está sem registro? É um perigo gigantesco você manter o colaborador sem registro, tá? Agora eu vou falar um pouquinho da técnica, do porquê que eu vejo que essa conta não fecha. Primeiro, tá? Se ele sofre um acidente, o que você vai fazer? Como você vai utilizar daquela prerrogativa de que o acidente de trabalho em si, certo? Quem vai pagar para o trabalhador, o salário dele é o INSS. Você não vai conseguir, por quê? Porque estava sem registro. Então aí você vai ter dupla indenização para pagar para ele. A indenização do acidente e o salário integral que você não vai conseguir fazer ele receber do INSS. Por quê? Porque ele estava sem registro. Então veja, olha que perigo iminente que está ali batendo na sua porta. Uma outra situação, essa situação então para mim, a meu ver, é mais grave ainda. Por quê? Porque você deixa, na maioria das vezes, o trabalhador sem registro na total informalidade. O que é isso, doutor Renato? Você não faz olerite para ele, você não paga férias direito, você não paga 13º direito, ele não tem cartão ponto, ele fica totalmente informal dentro do seu negócio, tá? E aí ele trabalha 1 ano, 2 anos. O que eu tô falando para vocês não é absurdo, tá? Não é absurdo. Nós vimos aqui no escritório, tá? Direto, todo o tempo, inúmeros processos dessa categoria, tratando de reconhecimento de vínculo de emprego, seja de um período pequeno, como eu já comentei, seja de um período grande. E aí o trabalhador fica totalmente sem registro, totalmente na informalidade, tá? E aí um dia ele entra com então a reclamação trabalhista
pedindo lá o reconhecimento do vínculo, alegando que fazia as horas extras, alegando que você não pagava férias direito, alegando que você não pagava 13º direito. E aí, o que você faz? Me conta, o que é que você faz? Como você se defende? Se você me procura, eu vou falar, olha, difícil. Ou você vai pela negativa geral, nega, certo? Tá? Ou, se ele tiver uma boa testemunha lá, você vai se enrolar nesse processo e ele vai ficar muito mais caro, mas infinitas vezes mais caro do que se você tivesse registrado ele e pago simplesmente o fundo de garantia por tempo de serviço. Volto a dizer, na maioria dos casos, esse erro não é cometido pelas grandes corporações, pelas grandes empresas que são lucro presumido, que são lucro real, que tem um imposto alto sobre a folha de pagamento. Na maioria das vezes nós vemos que esse erro é cometido pelas empresas que são Simples Nacional. E como que você, Simples Nacional, que está lá isento praticamente das contribuições previdenciárias do trabalhador, corre o risco tão alto, um risco tão absurdo? Já gravei outros vídeos tratando sobre isso, tá? Falando de risco no contrato de trabalho, tá? Mas mantém o colaborador sem registro. Uma outra situação grave, com relação a isso, é que você dá um entender para o fisco, tá? Que você tem um caixa 2 no seu negócio. Porque como que o contador vai contabilizar o pagamento de um colaborador que é oficioso? Ele não vai contabilizar, porque não tem como contabilizar isso. Então, ou você está pagando do seu próprio bolso, e aí no seu imposto de renda você vai ter que ter essa condição, certo? Ou você está dizendo abertamente para o fisco que você tem um caixa 2 no seu negócio e está se expondo severamente, tá, para essa situação de ter uma fiscalização. É verdade que raramente a gente vê isso acontecer no processo do trabalho, em que migra do processo do trabalho para o processo fiscalizatório. Raramente. Mas você está exposto. E não é bom que você fique exposto, porque esse tipo de risco, uma hora ou outra, o fisco pode te pegar e aí a situação fica mais complexa ainda. Uma outra situação que eu quero que você entenda e quero te ajudar com relação a isso, tá? É no que diz respeito ao contrato de experiência. Gente, o contrato de experiência é a melhor ferramenta para você admitir um funcionário novo dentro do seu negócio. Então você vai lá, faz a entrevista com ele comparece na sua empresa, mesmo que venha por uma agência que está fazendo a seleção para você, e aí indica o colaborador para você, você vai lá, faz a entrevista com aquele colaborador e fala, olha, tudo bem, você vai trabalhar para mim, ok? Faz o exame admissional, deixa tudo certinho, deixa tudo bonitinho, Se tem trabalho em pé, veja se ele não tem nenhum probleminha de saúde, de ficar de pé o dia todo, Conversa com o seu médico do trabalho, para que o médico do trabalho não dê só um aso para você, aquele aso, deu aso para você, ele tá apto a trabalhar. Faça direitinho, cobre do médico do trabalho para que ele faça o exame completo do trabalhador para você, ok? E aí você admite o trabalhador, registra ele bonitinho, não deixa ele nenhum dia sem registro trabalhando dentro do seu negócio. Por quê? Porque se você deixa ele sem registro 1, 2, 3 dias, aí você fala, eu fiz teste de 3 dias, e aí depois você registrou ele num contrato de experiência, vai invalidar o contrato de experiência, porque não existe esse trabalho do teste sem registro. O teste é o contrato de experiência. Então, se você fez a entrevista e está na dúvida, olha, eu estou na dúvida, veja lá a convenção coletiva, se a convenção fala alguma coisa a respeito do contrato de experiência. Se não fala, faz um contrato de 30 dias.
Mantém ele 30 dias dentro da sua empresa tão somente, para ver se ele trabalha bem. Não trabalha bem, não era aquilo que você queria. No fim do contrato, você extingue o contrato. Não tem aviso prévio para pagar, não tem multa do fundo de garantia para pagar, não tem nada. Por quê? Porque o contrato acabou, encerrou. Tá? Você não pode passar também um dia disso, né? Você pode renovar, mas você não pode passar. Certo? Olha, então acabou os 30 dias, eu vou renovar por mais 30. Então renova por mais 30. O seu limite são 90 dias. Renato, eu posso fazer 45, ele fica 90 dias na minha empresa fazendo experiência. Se não der certo no último dia, eu faço a rescisão daquele contrato, certo? Sim, opera-se a rescisão daquele contrato. O contrato acabou naquele dia. Ele vai embora. Você não tem aviso prévio para pagar. Você vai pagar 13º e férias proporcional. Não tem multa dos 40% para pagar. Então, veja bem, eu não entendo por que nós mantemos equivocadamente, principalmente o pequeno e médio empreendedor, mantém o trabalhador sem registro. Não perca essa oportunidade de ter o contrato de experiência como um aliado seu. Tá? O contrato de experiência, ele é um aliado. Esse contrato, ele tem início no primeiro dia que o trabalhador põe o pé na sua empresa e tem fim no dia que acaba o contrato. Aí renovar ou não é uma opção sua. É uma opção sua. Então não perca isso de vista. E no que as pessoas cometem um grande erro? De deixar um períodozinho sem registro, depois vai lá, faz o contrato de experiência, quando acaba os 90 dias, manda embora, como se o contrato tivesse acabado. Mas aí você não está no contrato de 90 dias, você está num contrato de 100 dias, porque você deixou 10 dias sem registro. Aí ele entra na justiça e consegue invalidar o contrato de experiência. E aí você fala que o contrato de experiência não serve para nada. Mentira, não é um contrato de experiência que não serve para nada. O contrato de experiência é uma excelente ferramenta para você experimentar um colaborador. O que você fez de errado foi manter o camarada lá 2, 3, 4, 10 dias sem registro. Tá no finalzinho do mês. Eu não gosto de contratar no final do mês, então eu deixei ele 5 dias sem registro. Gente, não existe isso. Então contrata ele dia 1º, entrevista ele dia 25 e contrata ele para começar dia 1º. Olha, uma outra situação, né, que a gente precisa, né, amadurecer e entender. Veja que o ano passado, né, depois de muitos anos em que nós tínhamos uma jurisprudência maciça, tá? Quem é mais antigo como eu sabe do que eu estou dizendo. Lá atrás, tá? Depois da Constituição Federal de 88, a gestante não tinha estabilidade no contrato de experiência. Ela não tinha estabilidade no contrato de experiência. Se vencesse o contrato não virasse contrato indeterminado, ou seja, se a empresa parasse o contrato no dia final do termo, ela, mesmo grávida, ela não tinha estabilidade. Aí, em 2010, né, em 2011, começamos a ter decisões diferentes sobre esse assunto, acho que um pouquinho antes, começamos a ter decisões diferentes sobre esse assunto, até que o TST vai lá e firma, no inciso 3º da súmula 244, o entendimento de que a gestante tem sim estabilidade, mesmo que houvesse o término do contrato de experiência. Então, ela foi contratada, ela diagnosticou que ela está gestante, está grávida, certo? E a empresa chegava no fim do contrato de experiência, mandava ela embora, ela não tinha estabilidade. O TST vai e muda o entendimento, dizendo que não, ela tem direito à estabilidade sim. E aí ficamos anos, mais de uma década, firmados nessa jurisprudência de que a gestante tem a estabilidade sim, mesmo no contrato
com prazo determinado, mesmo contrato de experiência. E aí, o ano passado, o STF deu uma decisão diferente, virou e falou: não, ela não tem estabilidade se o contrato for por tempo determinado. Então, veja bem, novamente, a gestante passou a não ter direito à estabilidade dentro do contrato de experiência. Então, você, por exemplo, que é empreendedor e que trabalha, né, com um quadro, né, de mulheres dentro da sua empresa, você tem essa situação. Não tem nada de errado a mulher ser gestante, é óbvio que não, né? É uma bênção, filhos são dádivas, né? Mas você tem que essa situação, que você tem que colocar uma pessoa no lugar para cobrir aquele período em que ela está afastada, certo? Então você precisa contratar outra pessoa, enfim. O que acontece agora com esse entendimento do STF, evidentemente que a gestante ficou desguarnecida da estabilidade dentro do contrato de experiência. Então, eu não estou dizendo aqui que o STF está certo, está errado, se eu concordo ou não concordo com o STF. O que eu estou dizendo para você é que há uma decisão do STF dizendo que ela não tem direito à estabilidade. Então, a garantia para que isso aconteça dentro do seu negócio, então se você precisa, vamos dizer assim, né, colocar isso em prática dentro do seu negócio, você não pode deixar ela sem registro. Porque se você deixa ela 2 dias sem registro, e aí depois vem o contrato de experiência, e aí no dia 90 do seu contrato, você demite ela, certo? Você encerra o contrato, não são 90 dias, são 92, 93, 94. Ela entra com a reclamatória trabalhista, consegue comprovar que ficou 4, 5, 6, 7 dias sem registro dentro da tua empresa, o contrato vai embora, perde totalmente os seus efeitos, certo? Tá? E aí você vai ficar, então, com toda aquela indenização que vai te acometer, porque provavelmente o período estabilizatório já passou dentro dessa reclamatória trabalhista, certo? E aí você vai ficar lá para indenizá-la de todos os meses, né, que a lei dá como garantia para ela de estabilidade de emprego. Então veja bem como é complexo essa situação de você manter o colaborador sem registro. Nós já vimos aqui inúmeras situações em que o empregador, ele diz assim: nossa, mas eu confiava tanto nele, ele era quase um membro da nossa família, porque a nossa empresa é uma empresa pequena, familiar, enfim, né? Toda aquela situação que você acha que você está fazendo certo e você não está fazendo certo, e depois vem um processo absurdo, com valores absurdos, e normalmente você está, como eu já falei antes, você fica desguarnecido. Por quê? Porque como você vai se defender se você não tem documentos? Você não fez cartão de ponto, você não fez holerite, né? Você pagava o trabalhador em dinheiro, pagava um mês, transferia dinheiro para a conta dele, no outro mês não transferia, enfim, fica muito inoficioso, você fica muito exposto e muito mal exposto, digamos assim, a sofrer uma reclamação trabalhista penosa, né, com grandes dificuldades de se defender e que depois pode comprometer o seu patrimônio. Então, eu estou dizendo para você mais uma vez, eu não entendo por que o empregador comete esse equívoco. Não faça isso. Não deixe isso acontecer dentro do seu negócio. Não permita que ele fique sem registro dentro do seu negócio. O seu negócio, ele tem que te dar lucro. E quando você começa a ter prejuízo que não está lá na sua DRE, eu amo falar sobre DRE, né? Você tem lá na sua DRE fundo, né, para reclamação trabalhista? Não tem. Então, se não está lá na sua DRE e aí você tem que tirar dinheiro para fazer um acordo, para pagar o trabalhador, para indenizar ele, uma verba grande aí de uma reclamatória trabalhista, como é que você fica? Muitas vezes você acaba perdendo algum patrimônio pessoal, né, em razão disso,
Por quê? Porque as defesas são difíceis de serem feitas porque, como eu já estou dizendo, você não tem documentação nenhuma, não tem nada para refutar aquelas alegações iniciais. Então, gente, um conselho que eu dou é: se arme para tudo isso, tá? Coloque lá um checklist do que precisa ser feito. Renato, minha empresa não é tão grande assim, eu sou pequeno. Ótimo, mais fácil de você administrar. Faça um checklist ali. Olha, então a pessoa tem que fazer o exame admissional, a pessoa tem que trazer todos os documentos, você tem que mandar para o escritório de contabilidade. Fez o registro? Fez. Entregou lá? Entregou. Colhe a assinatura dela, né? Faz a anotação na carteira de trabalho, se ela tiver aquela carteira ainda que não é digital, enfim, deixa tudo regularizado, bonitinho, tá tudo certo, tá? Aí ela começa a trabalhar dentro do seu negócio. Eu já vi casos complexos, principalmente, inclusive, de acidente de trabalho, que depois fica muito difícil de você se defender. Um detalhe, veja bem, um detalhe, ó, acidente in itinere, por exemplo, não é mais considerado acidente de trabalho, tá? Mas e se o colaborador está sem registro? E aí? Porque não é considerado acidente de trabalho, ok? Ok. Mas se ele ficou afastado, quem que vai pagar para ele? O INSS. Agora, se ele está sem registro, se ele perder a qualidade de segurado, porque está, por exemplo, mais de 6 meses sem recolher contribuições, sofre um acidente in itinere, camotinho, indo trabalhar, o que vai acontecer? Tudo vai ficar nas suas costas. Por quê? Porque você manteve o colaborador sem registro. Então, empreendedor, aprenda isso. Porque eu vou falar de novo, esse erro é cometido pelo pequeno e médio empreendedor. Você não vê nas grandes corporações, certo? A pessoa trabalhar, entrar dentro de uma usina, entrar dentro de um banco sem registro. Você não vê, tá? Então, não cometa esse erro. O imposto é zero. Você desconta do trabalhador, certo? O INSS e paga só o fundo de garantia. Então, não cometa esse erro de manter o trabalhador sem registro. Existem inúmeras formas de contratação. Hoje nós temos o trabalho intermitente, tá? Existem trabalhos de tempo parcial, existem um monte de jeito de você regularizar essa situação. Ele pode ser horista ao invés de mensalista, ele pode ser diarista, existem inúmeras formas, tá? Mas regulariza, faça corretamente para que depois, lá na frente, você não tenha prejuízo e tenha que arcar com custos elevadíssimos, por exemplo, de ter que indenizar um acidente ou uma reclamatória trabalhista que vai pesar muito no seu bolso. Fica a dica, então, vamos fazer tudo certinho, porque nesse assunto não vale a pena correr o risco, tá? Mais uma segunda-feira que nós estamos juntos aqui falando de uma série de coisas sobre empreendedorismo, sobre o mundo contábil, sobre o mundo jurídico, sobre o mundo fiscal, tá? É compartilhar para transformar a sua vida. Você quer, Renato, eu quero que você fale sobre determinado assunto na próxima segunda-feira. Manda para mim lá no privado. Renato, eu queria que você falasse sobre tal assunto. A gente vai pesquisar, né? Se for um assunto já de conhecimento nosso, melhor ainda, mas se não for, a gente vai pesquisar e vamos colocar aqui e começar a tratar meia horinha sobre esse assunto para te ajudar. É consultoria gratuita. Eu não te cobro nada por isso. Um abraço, boa segunda-feira, até mais.